Revelado, o milagre transformador do encontro sagrado de Pedro com Jesus após 3 negas no 3º ano de Joaquim, a noite em Jerusalém caiu como um manto pesado de desespero. Pedro, um dos mais devotados discípulos de Jesus, caminhava em meio à escuridão, seu coração palpitando ao ritmo da condenação. Ele acompanhava, a uma distância temerosa, os soldados romanos que levavam seu mestre para ser julgado. O clamor das multidões permeava o ar, um coro de vozes ansiosas gritavam por crucificação, enquanto a presença opressora dos sacerdotes envolvia tudo como uma tempestade prestes a eclodir. Pedro se afastava das multidões, som eco das palavras de Jesus reverberando em sua mente. Ele havia prometido lealdade, mas agora o medo se transformava em uma sombra sobre sua alma. Ele se perdeu em seus pensamentos, tentando decifrar a profundidade do que se desenrolava. Foi então que uma serva, com olhos curiosos e atentos, se aproximou. Você também pertence a ele? A pergunta soou como um trovão em seu coração. Ele hesitou, o desespero ofuscando a lembrança de seu compromisso. Não conheço esse homem, respondeu, a negação escorrendo de seus lábios como uma adaga cortante, rompendo os laços que o uniam ao Salvador. A noite avançava e com ela o peso de suas escolhas. Mais uma vez, outra voz se ergueu ao redor da fogueira. Você é um deles. O pânico dominou Pedro, e novamente ele se viu dizendo, não sei do que você está falando. O canto do galo ecoou sob o céu escuro, um som que rasgou seu coração. Lembrou-se das palavras de Jesus, que previram sua negação. O horror daquela revelação o consumia, lágrimas fluíam enquanto ele percebia a intensidade do rompimento de sua comunhão com o Senhor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A história de Pedro não terminou ali. Após a ressurreição, o amanhecer iluminou a beira do mar da Galileia. Neste cenário de renovação, Pedro encontrou Jesus, e o Mestre, glorificado, não veio para condená-lo. Ele fez uma pergunta simples, mas penetrante. Você me ama? 3 vezes ele questionou, cada um ressoando como um eco de cada negação que Pedro havia feito naquela noite sombria. O amor fervente de Pedro brotava, mas também trazia as cicatrizes de suas fraquezas. Sua resposta se deu em lágrimas, mas naquela fragilidade, Jesus não apenas restaurou Pedro, mas o nomeou para uma missão divina, apacentar suas ovelhas. Esse reencontro não era somente um testemunho de restauração, mas também um lembrete eloquente da graça de Deus. Mesmo em nossas dificuldades e vacilações, quando olhamos para Jesus, encontramos esperança. Assim, a narrativa de Pedro se desdobra através da eternidade, um convite à humanidade. A brisa leve do mar traz consigo a lembrança de que, mesmo em nossas negações, podemos responder ao chamado do amor transformador. E assim sobra uma pergunta no ar: como o Senhor se revelará em nossas vidas, oferecendo restauração em meio a nossas fraquezas? A busca pela verdade é, de fato, um convite para todos que se achegam à sua presença. O sol já se erguia no horizonte, seus raios dourados dançando sobre as águas tranquilas do mar da Galileia. O aroma do peixe assando invadiu o ar, misturando-se com a brisa suave da manhã. Pedro, agora restaurado, juntava-se aos outros discípulos, mas seu coração ainda tremia diante da grandiosidade do que experimentara. As perguntas acerca do futuro de seu ministério, no entanto, ainda pairavam sobre ele como nuvens no céu. Os outros pescadores falavam animadamente sobre o dia que se anunciava, mas Pedro não conseguia deixar de olhar para o mar, lembrando-se do momento em que Jesus o chamou para segui-lo. O mestre havia restabelecido sua confiança, mas uma questão persistia: qual é o plano do Senhor para mim agora? Ele se perguntava se seu passado pecaminoso ainda o tornava indigno do chamado divino. Foi quando Jesus, fixando seus olhos compassivos sobre Pedro,
começou a contar parábolas sobre o reino de Deus, mas Pedro sentia como se cada palavra estivesse profundamente enraizada em seu ser. A revelação sobre os novos horizontes de sua vida cristã clamava por uma aceitação total. Enquanto os outros escutavam, a voz de Jesus soou alta e clara: Pedro, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria, mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará aonde não queres ir. João 21h18. Essas palavras reverberaram no coração de Pedro, ecoando na profundidade de sua alma, trazendo um novo entendimento. Ele percebeu que seu caminho não seria isento de provações, mas que à medida que se entregasse a Deus, seu propósito se tornaria claro. De repente, a lembrança das negas e medos do passado se tornaram lições de fé na expectativa de um futuro glorioso em Cristo. Uma nova determinação ardia dentro dele. Senhor, eu estou pronto, murmurou Pedro, sua confiança incrementando a cada palavra que brotava de sua boca. Sim, Pedro, respondeu Jesus, e você será a pedra sobre a qual edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16h18. A promessa celestial ressoou como um mantra de esperança. Pedro finalmente entendeu que suas falhas o tinham preparado para a grandeza. Naquela manhã, enquanto as ondas quebravam suavemente contra as pedras, Jesus revelou aos discípulos que um Espírito Santo habitaria dentro deles, e que, fome de sua plenitude, eles seriam enviados ao mundo anunciar o reino. Os próprios ventos e mares não poderiam deter os planos do Senhor. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24h49. Assim, as promessas e os propósitos de Deus começavam a se desdobrar diante de seus olhos. Mas ali, naquele momento de esperança e nova missão, uma nova realidade surgiu. Um homem se aproximou, uma sombra de mistério cobria seu rosto enquanto ele olhava fixamente para Pedro. As palavras que viriam a seguir mudariam o curso de suas vidas. Ele diria algo que Pedro nunca esqueceria, uma revelação que desafiaria a própria essência de sua fé. Pedro, há um chamado que você ainda não compreende. E assim, a narrativa de Pedro continua, em um entrelaçar de graça, falhas e a soberania divina que se revela a cada novo passo. O que estava prestes a ser descoberto revelaria mais do plano de Deus, não só para Pedro, mas para a salvação do mundo. Pedro fixou o olhar no homem misterioso que se aproximava. Seu coração pulsava, e uma sensação de reverência e expectativa preenchia o ar ao seu redor. O rosto oculto sob uma capuz só deixava transparecer uma intensidade peculiar nos olhos, como se todas as verdades do céu fossem guardadas dentro deles. Ele disse com uma voz suave, mas firme: Pedro, o chamado que você busca não é apenas uma tarefa, mas um convite à transformação. As palavras penetraram em seu ser, e Pedro sentiu uma onda de ansiedade e emoção. Transformação? Questionou, sua voz mal saindo, uma mistura de esperança e temor. O homem assentiu lentamente: sim. O que vem depois da sua restauração não se trata apenas de liderança, mas de um serviço que será marcado pela entrega total a Cristo. Em meio ao sopro fresco da manhã, Jesus, que escutara a conversa, olhou para Pedro e disse: se você quer ser o que eu te chamei para ser, precisa aceitar o sofrimento que vem com o chamado. Romanos 8h17. A pesca de homens não seria apenas um ato, mas um estilo de vida comprometido com a cruz. A intensidade com que essas palavras foram proferidas fez os outros discípulos silenciarem sua conversa e contemplarem o peso da mensagem. Jesus ordenou então que Pedro o seguisse. Ele respondeu com a confiança renovada que havia emergido em seu coração. As memórias de suas negações foram agora vestidas de um propósito renovador, permitindo que seu certo lugar no chamado do reino ecoasse em sua alma. E será que ao longo deste caminho, os outros também entenderão: Senhor? Como posso levá-los comigo se eu mesmo sinto o peso das minhas falhas? Pedro questionou, sua insegurança diante da grandeza da tarefa o atormentando. Jesus, percebendo a angústia no coração de Pedro, aproximou-se e disse com ternura: não olhe para trás, pois as promessas que fiz a você e aos seus irmãos são verdadeiras. O Espírito Santo estará com vocês, assim como eu estou agora. Ele os guiará em toda a verdade. João 16h13. Enquanto as palavras de Jesus ecoavam,
uma nuvem obscura passou sobre a manhã ensolarada, e Pedro teve a sensação de que aqueles momentos de revelação eram apenas o começo de uma jornada que se desdobraria cheia de desafios e recompensas. Ele olhou para o mar revolto, onde as ondas pareciam clamar por verdades eternas, e uma nova coragem se apoderou de sua alma. Então, o homem misterioso, que assistia à cena com atenção, disse: a estrada à frente é repleta de provações e grandejo crescimento. Mas lembre-se, Pedro, em sua fraqueza, minha força será aperfeiçoada. 2 Coríntios 12:9. E com essas palavras, deixou Pedro pensativo, ponderando sobre o que de fato estava prestes a ser revelado. O céu começava a mudar de cor, propriedades divinas parecendo fluir em todas as direções, à medida que o sol subia mais alto. Os discípulos sentiam a expectativa reverberante do chamado divino, um chamado que ecoaria através das gerações. Mas nós ainda não sabemos o que nos espera, Senhor, murmurou um dos discípulos, e a tensão subiu entre todos. Mas em meu nome, vocês farão sinais e maravilhas, disse Jesus. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, e até os confins da terra. Atos 1:08. E enquanto falava, o Espírito Sagrado começava a se mover de maneira visceral. Enquanto todos ali se preparavam para o que o próximo passo significava, um mistério profundo se instalou. A sombra que pairava sobre o futuro de Pedro e dos discípulos crescia. O sofrimento está vindo, pensou Pedro, lembrando-se das palavras do Mestre que ecoavam em seu interior. E a vitória também virá, mas a que custo? As ondas continuavam a bater contra as pedras, como se o mar mesmo estivesse aguardando ansiosamente a revelação de um novo plano celestial. Um plano que ofereceria mais do que expectativas, traria a promessa da própria vida em abundância em meio à certeza de dificuldades. Pedro sentiu que a jornada, embora desafiadora, seria segundo uma soberania além de sua compreensão. E ele estava prestes a descobrir a verdadeira essência do chamado que mudaria o mundo. O sol zuniu por trás de nuvens escuras, lançando uma luz tênue sobre o grupo reunido. As palavras de Jesus ecoavam nas mentes dos discípulos, cada um refletindo em seu coração o que significava ser chamado para essa nova era. Pedro, agora imbuído de uma coragem renovada, voltou-se para os seus amigos. Está na hora de deixarmos tudo para trás e seguirmos o chamado, declarou, mas a incerteza ainda pairava como uma sombra sobre ele e os outros. João, sempre próximo a Jesus, olhou para Pedro com uma mistura de admiração e preocupação. Você realmente acredita que somos capazes de suportar o que está por vir? Questionou, a vulnerabilidade em sua voz exposta. Entretanto, Pedro, impulsionado pelas palavras de Jesus e pela visão de sua própria transformação, sentiu uma onda de determinação. Se o Senhor está ao nosso lado, não temos motivo para temer. Nossa fraqueza será apenas uma oportunidade para manifestar sua força. Enquanto Pedro falava, o mar começou a agitar-se ainda mais, como se sentisse a intensidade da conversa. As ondas pareciam gritar pelas verdades que estavam prestes a se manifestar. Foi então que o homem misterioso, que até então permanecia à margem, se aproximou, como um vento suave que traz palavras de um futuro mais além do que os olhos podiam ver. Você está à beira de um imenso significado, Pedro, falou o homem, e sua voz tinha um eco profundo, como se estivesse sussurrando os segredos dos céus. Não serão apenas seus irmãos que testemunharão o poder da transformação, mas a humanidade inteira. Sua negação será uma peça fundamental dessa grande história. O sofrimento que vem não é seu fim, mas seu princípio. As palavras calaram fundo no coração de Pedro, que, diante daquele homem e das promessas de Jesus, sentia um peso e uma leveza ao mesmo tempo. Ele se lembrava dos momentos de dúvida, dos olhares que o recriminaram. Mas agora, naquele mesmo lugar onde tantas vezes falhou, ele sentiu um novo propósito brotar. Jesus, percebendo a profundidade desse momento, se aproximou novamente. Não temas, Pedro. Lembre-se da minha promessa, onde você for, eu estarei com você. Mesmo quando parecer que tudo está perdido, minha luz brilhará em meio à escuridão. E ao pronunciar essas palavras, uma incandescente luz parecia emanar de seu ser, envolvendo-o em um manto de esperança e certeza. Pedro olhou em volta, cada discípulo absorvendo as palavras do Mestre. No entanto, um pensamento perturbador o assaltou.
E se nós falharmos novamente? E se recuarmos diante das dificuldades que virão? Será que ainda teremos lugar no seu reino? Sua voz tremia, revelando o temor que seu coração tentava esconder. Jesus, com olhos cheios de amor, segurou o rosto de Pedro. Você não deve carregar esse fardo sozinho. A cada vez que sua fraqueza se manifestar, meu poder se tornará mais evidente. A sua história é parte de uma narrativa divina, e eu sou o autor. Como está escrito, quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Romanos 8:35. Nesse instante, sentindo a certeza renovada, uma onda de unção permeou o ar ao redor deles. As marés começaram a acalmar, e uma paz sobrenatural envolveu o grupo. Pedro compreendia que cada novo desafio seria uma oportunidade para testemunhar a glória de Deus em suas fraquezas. Mas, de repente, uma nuvem escura atravessou os céus, fazendo os discípulos olharem para cima, instintivamente alarmados. No horizonte, uma tempestade se formava rapidamente. Senhor, que está acontecendo? Perguntou-te como se a fúria da natureza seguisse os desígnios divinos. Jesus, com um olhar determinado, disse: o vento pode soprar, e as ondas podem rugir, mas lembrem-se, a verdadeira tempestade que vocês enfrentarão não é esta. Preparem-se para o que está por vir, porque haverá perseguições e desprezo. Mas, ainda assim, eu os enviarei como ovelhas entre lobos. Mateus 10:16. O coração de Pedro disparou. Ele sabia que a missão estava apenas começando, e que as provações serão intensas. Mas, logo em seguida, a esperança ressoou em seu coração, um propósito claro se formando em sua mente. E será em meio a todas essas lutas que entenderão os planos de Deus para vocês e para o mundo, pois ele não deseja a destruição, mas a salvação, afirmou o homem, enquanto uma luz mística iluminava seu rosto. Um silêncio reverente tomou conta do grupo, uma expectativa crescendo em seus corações. E assim, a tempestade se preparava para desabrigar em vidas já marcadas para a transformação divina. O chamado ecoava por mais mundos do que eles poderiam imaginar. Mas as vagalhões de incerteza ainda se aproximavam, e um novo mistério se revelava no horizonte. Qual a verdadeira extensão do plano soberano de Deus que estava por vir? Enquanto o céu se tingia de tons dramáticos, os discípulos sentiam a pressão do momento. O vento assobiava ao redor deles, como se as forças da natureza estivessem preparadas para um combate. Pedro, ainda absorvendo as promessas de Jesus, sentiu seu coração pulsar, não apenas de medo, mas de uma crescente determinação. Senhor, o que devemos fazer? Questionou, a dúvida lutando dentro dele para encontrar resposta. Preparem-se para o que está por vir, Pedro, Jesus respondeu, sua voz como um farol em meio à crescente incerteza. Não haverá redenção sem confrontação. O mundo não entenderá a luz que vocês portam, e isso os fará questionar a própria missão. Simultaneamente, os outros discípulos começaram a sentir o peso do peso espiritual que recaiu sobre eles. João, apesar de sua proximidade com Jesus, não podia deixar de se perguntar: como vamos enfrentar aquilo que o Senhor prevê? Não somos apenas homens comuns? É justo que se sintam assim, disse Jesus, levantando uma mão para acalmá-los. Mas saibam que em suas fraquezas, eu farei muitas obras. Vocês são os instrumentos da minha vontade. Assim como a tempestade que se avizinha, suas provações poderão parecer avassaladoras, mas eu estarei com vocês. E, por meio de vocês, muitos conhecerão a verdade. Ao ouvir isso, Pedro lembrou-se de suas falhas anteriores. A lembrança de seu desespero na noite em que negou o Mestre doeu como uma ferida recém-aberta. Senhor, como posso ser o portador de tua mensagem se até eu mesmo falhei diante de ti? Com misericórdia, Jesus inclinou-se em direção a Pedro. A luz brilha mais intensamente na escuridão. Como você pode ser um farol ao mundo se não conhecer a imensidão da minha graça, mesmo em sua fraqueza? Sua história de negação não é o fim, é um precursor de transformação. Estão escritos os salmos: o Senhor é próximo dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Salmos 34:18. Reavivados pelas palavras do Mestre, os discípulos começaram a perceber que a tempestade não era apenas um evento físico, mas um símbolo do que estavam prestes a enfrentar.
Contudo, a presença de Jesus ao seu lado proporcionava uma inexplicável certeza e coragem. As nuvens se agitam como se esperassem um sinal, e o homem misterioso, que antes observava, aproximou-se novamente. Preparem seus corações, porque esta é a hora de revelações. O que parece ser esmagador se tornará um testemunho poderoso. Vocês carregarão o Evangelho por toda a terra, e as nações ouvirão sobre a luz que eu sou. E, então, um frio arrepio percorreu a espinha de todos. A tempestade finalmente desabou, mas, para os discípulos, a fúria da natureza era eclipsada pela presença poderosa de Cristo em suas vidas. O vento rugia, mas não se comparava ao que suas almas estavam prestes a experienciar. Lembrem-se de que eu sou a rocha, e em meio às tempestades, eu os edificarei, disse Jesus, sua voz firme como um abrigo seguro. Vocês não estarão sozinhos. No compartilhar de suas lutas, muitos encontrarão esperança. Quando o mundo vos odeia, lembrem-se, primeiro me odiou a mim. E assim, com cada palavra, a compreensão do plano soberano de Deus começou a se desenhar em suas mentes, mesmo diante das incertezas que viriam. Pedro, agora mais forte que antes, sentiu um impulso encorajador. Então, estamos prontos, Senhor. Prepara-nos para as batalhas que virão. Ao olharem um para o outro, os discípulos sentiram um novo ânimo. Mas enquanto mais e mais relâmpagos cortavam o céu de forma ameaçadora, um pensamento assombroso tomou conta de Pedro: o que esse chamado nos custará? Antes que pudessem elaborar a magnitude desse questionamento, o homem misterioso ergueu suas mãos, e um vislumbre de luz irrompeu no horizonte. Isto é só o começo. A verdadeira tempestade vem, mas ela não será em vão. Como está escrito: e também vos digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Este é o propósito eterno que eu, o Senhor, estabeleço. E com isso, um novo mistério emergiu nas mentes de todos: qual transformação os aguardava em meio ao chamado que se aproximava. Os caminhos da soberania de Deus se entrelaçavam entre as nuvens escuras e a luz resplandecente, e eles estavam prestes a descobrir a profundidade desse plano divino. Enquanto as sombras da tempestade se agigantavam sobre eles, os discípulos se reuniram em um círculo, seus rostos marcados pela determinação e pelo temor. A luz cintilante que irrompeu no horizonte parecia aquecer seus corações, mas também era um lembrete da responsabilidade que pesava sobre os ombros deles. Pedro, ainda lutando com suas lembranças de negação, teve um impulso renovado de buscar entendimento. Sabeis que o Mestre nos chamou por nome, começou Pedro, sua voz firme, embora assombrada pela dúvida no íntimo. Ele nos escolheu mesmo sabendo de nossas fraquezas. O que isso significará para nós, e para o mundo que nos rodeia? Significará que somos portadores de uma história redentora, respondeu João, suas palavras ressoando como um eco da sabedoria obtida nas jornadas junto a Jesus. Cada um de nós, mesmo nas nossas imperfeições, tem um papel a desempenhar. As lembranças do passado dançavam na mente de Pedro, e ele queria que aqueles momentos de fraqueza não definissem seu futuro. Mas, e a dor que virá? Como nos manteremos firmes quando somos desafiados, deixados à mercê do ódio e da perseguição? Jesus, percebendo a inquietação em seu discípulo, fez um sinal para que se aproximassem mais. É em sua fraqueza que a minha força se revela. Em verdade vos digo que vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós, porém, estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. Cada lágrima que vocês derramarem será um testemunho da minha fidelidade. Enquanto Jesus falava, uma sensação de calma começou a envolver os discípulos, como um abrigo contra a fúria que os cercava. Naquele momento, o homem misterioso retornou, sua presença poderosa como um sinal celestial. Os preparativos estão em andamento. Verdades que muitos procurarão entender serão reveladas entre vós. Em um tom solene, ele continuou: a transformação que vocês enfrentarão não será apenas para vocês, mas para as multidões que ouvirão suas vozes. A luz da verdade será como uma espada, cortando a escuridão e revelando a esperança. A promessa da redenção está para todos os que acreditarem.
Os relâmpagos se tornaram mais intensos, e cada batida de trovão parecia refletir a urgência do chamado divino. Pedro olhou ao redor e viu os semblantes de seus companheiros de caminhada, todos buscando o mesmo objetivo, seguir o Mestre. Ele levantou-se, corajosamente. Então, que venham as tempestades. Estamos prontos para alcançar aqueles que precisam da mensagem que a criação clama por ouvir. Com certeza, seremos usados como instrumentos da verdade. O homem misterioso sorriu, e sua presença emanava um poder indescritível. Na sua prontidão será encontrado verdadeiro amor e sabedoria. Lembrem-se, não é a força do homem que prevalece, mas a submissão ao plano perfeito de Deus. Estou aqui para guiá-los, e em breve, novas alianças se formarão, e a glória do Senhor se manifestará entre vocês. Jesus, com um ardor no olhar, olhou para seus discípulos e disse: A minha obra se constrói sobre a pedra que vocês são, e cada um de vocês contribuirá para este edifício espiritual. A jornada será longa, mas a recompensa é eterna. A tempestade exterior continuava intenso, refletindo a luta que se travava no mundo espiritual, mas com essas palavras, os discípulos sentiram um refúgio no poder da fé que os unia. Contudo, no fundo de suas almas, uma pergunta persistia: até onde esse chamado nos levará? Assim, enquanto a noite se aprofundava, o plano soberano de Deus começava a ser revelado gradualmente, mas uma nova sombra se formava à distância, indicando que o verdadeiro teste de sua fé estava prestes a começar. Estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? A resposta ainda se ocultava nas profundezas do que o Senhor estava preparando. Enquanto o vento uivava e as ondas rugiam com o ímpeto das tempestades, os discípulos estavam reunidos em fervorosa oração, buscando fervorosamente a direção do Altíssimo. A presença da luz que os envolvia agora parecia os proteger de toda a adversidade, mesmo quando os ecos da dúvida ainda tentavam se infiltrar em seus corações. Pedro, tomado de uma mistura de temor e esperança, dirigiu-se a Jesus: Mestre, se a dificuldade é grande, como poderemos superar as tribulações que temos pela frente? Lembro-me da noite em que te neguei, e essa lembrança me consome. A minha fé treme quando olho para o futuro, onde sei que desafios ainda maiores nos aguardam. O olhar de Jesus parecia atravessar a alma de Pedro, como se conhecesse cada nuance de seu ser. Sim, Pedro, nada é fácil, mas lembrarás da minha promessa. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. A tua fraqueza é um solo fértil onde a minha graça florescerá. Através de ti, muitos conhecerão a verdadeira força que provém de nós. À medida que essas palavras ungidas ecoavam, as nuvens no céu começaram a se dispersar, e um raio de luz desceu sobre o grupo, como se o próprio céu estivesse respondendo à declaração do Senhor. Os outros discípulos sentiram um chamado coletivo, suas vozes se levantando em cânticos de louvor, enquanto um arrepio de reverência preenchia o espaço. João, próximo de Pedro, sentia a transformação que se iniciava. Se nos confiarmos a ele, até mesmo nossos medos se tornaram testemunhos do poder de sua ressurreição. Pois, como está escrito, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1:6. No entanto, enquanto as esperanças se renovavam com este novo entendimento, uma sombra se aproximava. A silhueta do homem misterioso começou a emergir entre os discípulos. Sua presença era marcada por um brilho celeste, mas um ar de urgência pairava ao seu redor. Preparem-se, pois as ondas do conflito estão se agitando e aproxima-se um confronto que porá à prova não apenas a fé, mas a própria essência de quem vocês são. As palavras do homem ecoaram como um trovão no silêncio reverente. Um conflito espiritual avizinha-se, e muitos se desviarão. Porém, aqueles que permanecerem firmes na fé, serão usados para realizar os maiores milagres. Vocês serão os porta-vozes do reino, mesmo quando o mundo os rejeitar. A tensão no ar era palpável. Os discípulos, embora animados pelas promessas do Senhor, perceberam a necessidade de força e fé implacável. Pedro, olhando diretamente nos olhos do homem, declarou: Se a tempestade vem, que venha. Não temerei, pois eu sei em quem tenho crido. A minha negação não será o meu legado, mas o testemunho de um amor que restaura.
A luz do Senhor então brilhou ainda mais intensamente, refletindo em cada rosto de seus discípulos e revelando um propósito que os unia. Aquela noite se tornaria uma nova aliança em seus corações, o reconhecimento de que através da fraqueza, a fé se tornaria mais robusta, através da dor, a alegria do Senhor se manifestaria. Mas no horizonte, outras sombras começavam a surgir, e uma voz reverberou em seus corações, lembrando-os de que o verdadeiro chamado estava sendo forjado na fornalha da provação. Este é apenas o começo, murmurou o homem. Um chamado que transcende a compreensão humana. Um chamado que se alinha ao plano sublime de Deus. Assim, enquanto os discípulos firmavam sua determinação e se preparavam para enfrentar seus medos e desafios, um novo clamor ressurgiu nas profundezas de suas almas: até onde a luz nos guiará? O mistério rapidamente se tornava mais claro, mas ao mesmo tempo mais profundo, convidando cada um a mergulhar no inexplorado caminho que Deus havia preparado. Enquanto a luz brilhava intensamente, iluminando os rostos dos discípulos, a atmosfera tornava-se um campo de agitação e expectativa. O vento atingia em redemoinhos, e o som das ondas rugindo era agora apenas um manto de background, ofuscado pela urgência em seus corações. A presença do homem misterioso ainda pairava como um presságio, e as palavras que proferira ecoavam em suas mentes. Pedro, enérgico e decidido, sentia uma chama ardente dentro de si. Ele levantou os braços e exclamou: se temos a luz do Senhor ao nosso lado, que temor pode nos abalar? Mesmo que eu tenha caído, eu me levantarei. Os discípulos, encorajados por seu vigor, uniram-se em oração fervorosa, buscando a força que vitais lhes era prometida. Pai, fortalece-nos! Clamou Pedro. Faz de nós instrumentos da tua paz. Mesmo que a negação tenha feito marcas em meu coração, eu me entrego a ti, Senhor, para que tua glória se manifeste em nós. Então, o homem misterioso se aproximou ainda mais, como se estivesse prestando atenção às palavras de Pedro. Em resposta ao fervor da oração, um tremor divino percorreu o chão sob eles, como se a própria terra estivesse se movendo perante o poder celeste. O homem, agora mais visível em sua forma angelical, levantou as mãos, num tom grave, disse: a hora se aproxima, e o que está selado no céu será revelado na terra. A ressurreição trará vida de onde parecia haver apenas morte. Enquanto as palavras do misterioso ecoavam, os discípulos sentiram um chamado irresistível para se conectar com esse poder. Tiago, sempre pronto a pensar, sussurrou para João: o que ele quer dizer com isso? O que se aproxima? João, com os olhos fixos no homem, respondeu: não sei, mas sinto que estamos no limiar de algo grandioso. Devemos estar prontos. O homem, percebendo a inquietação dos discípulos, tornou a falar: cada um de vocês será testado em sua fé, mas lembrem-se, a provação traz a perseverança. E a perseverança, quando completa, os tornará maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1:3-4. As palavras ecoaram profundamente nos corações dos discípulos, e o desejo de se firmar em fé tornou-se mais intenso. Pedro, olhos ardendo com a chama da determinação, ergueu sua voz novamente: não importa o que venha, nós não recuaremos. Seguirei meu Senhor até o fim, pois sei que Ele é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Nesse momento, o céu parecia se abrir mais uma vez. Uma luz radiante envolveu os discípulos, e uma presença poderosa começou a preencher o espaço. Era como se um espírito de ousadia e coragem fosse soprado sobre eles. João, tomado pela inspiração desta revelação, vislumbrou o que poderia estar por vir. Pedro, ele sussurrou: talvez aquele que negou o Senhor aqui se tornará a pedra sobre a qual será edificada a igreja. As palavras de João penetram no espírito do grupo, provocando murmúrios de expectativa. Mas a interjeição do homem misterioso interrompeu os pensamentos. Lembrem-se, a batalha não é contra carne e sangue, mas contra potestades. A fraqueza que um dia os consumiu será agora o testemunho da força do Altíssimo. Estarão prontos para a luta que está por vir? E assim, enquanto cada um refletia sobre onde estaria seu compromisso, o homem finalmente se despediu. Estão prestes a encontrar um milagre, uma transformação não apenas em vocês, mas através de vocês. Preparem-se, pois a tempestade que se aproxima é apenas o heraldar de um grande propósito.
E o que vocês verão na manhã seguinte mudará para sempre a trajetória da humanidade. As palavras finais do homem a deixaram pensando. O que significa esse milagre? Ponderou Pedro, preocupado, mas uma certeza começava a despertar em seu coração. Antes que pudessem totalmente processar a gravidade da mensagem, uma nova sombria tempestade se formou no horizonte, como se o céu anunciasse o conflito que se aproximava. O destino estava sendo forjado, e o chamado para ser luz nas trevas estava prestes a se revelar em sua totalidade. E agora, o que devemos fazer? Tiago questionou, a adrenalina percorrendo suas veias. Firmemo-nos na certeza de que estaremos juntos, e que nossa fé nos unirá mais do que as tempestades nos ameaçarão. Respondeu Pedro, enquanto todos olhavam para os céus, em busca da direção que Deus havia preparado. E no silêncio que se seguiu, uma nova, intrigante promessa pairou no ar, despertando nos corações o anseio de descobrir, afinal, qual seria o desfecho do plano soberano do Senhor. Enquanto a tempestade se aproximava, os raios cortavam os céus com furor, ecoando a dúvida e o medo que ainda permeavam os corações dos discípulos. No entanto, a fervorosa oração que ressoava entre eles começava a deslizar por suas almas como um manto de paz, fortalecendo suas resoluções. Pedro, no meio daquela agitação, buscava consolo nas promessas que ouvirá. Não cederemos à dúvida, bradou ele com fervor. Se o Senhor está conosco, quem poderá nos separar de seu amor? Romanos 8:35. As palavras de Pedro despertaram um murmúrio de acordo entre os discípulos. A ainda incerta fé começava a se moldar em algo inquebrantável, como a rocha sobre a qual ele também seria edificado. Então, uma voz suave e poderosa emergiu naquele momento de tensão. Era como se a própria essência do céu estivesse se conectando à terra. Preparem-se. Naquele dia, estarão diante do poder da ressurreição, e o que foi perdido será restaurado. O homem angelical que os havia instruído agora se tornava uma presença ainda mais tangível. Suas palavras eram como uma canção, envolvendo-os em uma expectativa sagrada. Precisamos entender o que isso significa, disse João, intrigado. A ressurreição que está por vir é mais do que uma promessa de vida, é fonte de esperança para aqueles que crerem. É verdade, respondeu Tiago, mas como nos prepararemos para isso? Quais passos devemos dar? Novamente, o homem disse, dedicados a orar e vigiar, pois a noite se aproxima. Haverá quem busque a luz, e de vocês sairá a testemunha. A transformação os levará a reinos que nunca viram, onde o poder soberano de Deus será manifestado. As palavras penetraram profundamente nos corações dos discípulos, pois já percebiam que o que estava para acontecer afetaria não apenas a eles, mas as gerações vindouras. As ondas do mar começavam a agitar-se freneticamente, e a tempestade parecia estar prestes a soltar toda a sua fúria. Pedro, com um novo ardor em sua voz, propôs: vamos nos unir em oração, clamando pela força do Senhor. Ele nos prometeu que estaríamos unidos em seu propósito. Com isso, cada um começou a clamar a Deus, suas vozes elevando-se como um coro fervoroso de adoração e súplica. Eram simples homens, mas suas vozes eram ousadas, e na pressão daquele momento, começaram a entender a profundidade do chamado que haviam recebido. A ansiedade cedia lugar ao fervor, pois uma sabedoria divinal começava a fluir entre eles. Senhor, faze-nos corajosos e firmes. Que nossa fé seja um farol no meio das trevas. Clamou Pedro, com lágrimas nos olhos. A tempestade rugia à sua volta, mas, naquele espaço sagrado de oração, cada discípulo sentia a presença divina construindo um espaço seguro ao redor deles, como um abrigo em meio à tormenta. As nuvens carregadas acima pareciam ser dissipadas momentaneamente pela luz que emanava de suas almas. Em meio à oração, uma nova revelação começou a surgir nas mentes e corações dos presentes. Era uma compreensão de que a transformação não seria apenas deles, mas do mundo ao seu redor. O próprio Jesus havia falado sobre ser a luz do mundo, João 8:12, e agora, eles eram convocados a serem essa luz em meio à escuridão. Estamos sendo preparados para grande coisa, disse João, agora cheio de esperança. A resposta do homem oculto naquele contexto começou a fazer sentido para Pedro.
Ele lembrou das vezes que Jesus o encorajara e o nomeara como a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Entretanto, antes que suas reflexões pudessem se solidificar, uma nova onda de som ressoou. Não era somente o vento rugindo, mas uma voz imponente que praticamente reverberou até suas almas. O Filho do Homem está em caminho. E o que se aproxima testará cada um de vocês. Mas esteja atento, pois o meu Espírito soprarão sobre vocês o poder e a ousadia necessários para enfrentar o que está por vir. Não temam, o milagre da transformação começa em seus corações, mas também se destina à multidão. E assim, com o clima se intensificando, a expectativa no ar tornava-se quase palpável. Um milagre estava prestes a desabrochar-se. Mas a pergunta pairava em seus corações: estariam prontos para aquilo que Deus estava prestes a revelar? A resposta ainda estava encoberta no mistério do plano soberano do Senhor. Enquanto as tempestades rugiam e a escuridão se aprofundava ao redor, Pedro e os discípulos se enclausuravam em um espaço de fervorosa petição. A presença inquietante do homem misterioso ainda pairava sobre eles, uma lembrete constante do que estava prestes a se revelar. A esperança está se materializando, mas o caminho para a glória será conduzido pela dor, ele havia sussurrado, e esses ecos dançavam na mente de Pedro. Como podemos estar prontos, Senhor? Perguntou Pedro, sua voz fervendo com o peso do compromisso que se aproximava. Diga-nos o que faremos, e nos prepararemos. Essa preparação começa no seu interior. Vocês precisam compreender que a verdadeira transformação não é apenas em seus atos, mas na maneira como veem o mundo e se entregam à minha vontade, respondeu o homem, sua voz ainda trêmula de autoridade. As nuvens agora pareciam conspirar, e um clarão de luz iluminava as águas agitadas como se estivesse invocando revelações do próprio céu. Jesus, observando o profundo dilema em seus rostos, falou com amor e urgência: quando a perseguição vier, e ela virá, lembrem-se de que bem-aventurados serão vocês quando os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Mateus 5:11. Isso será um testemunho poderoso de minha graça. Os discípulos sentiram as palavras transpassarem suas inseguranças, e uma onda de coragem começou a fluir no coração deles. João, sentando-se mais perto do fogo, levantou-se e declarou: Senhor, estamos prontos para carregar a mensagem da salvação. Que venha a tempestade. Que venham as perseguições. Pois na tua fraqueza encontremos o verdadeiro poder. Uma luz resplandecente rompeu do céu, clareando o tempo que se tornava caótico. Um murmúrio angélico reverberou nas profundezas de cada um dos discípulos. O homem misterioso ergueu sua mão, como se invocasse o poder celestial. Este é o tempo da sua transformação, do seu renascimento. A luz que agora brilha dentro de vocês é o que concederá coragem diante da adversidade. Em meio à tempestade, um novo entendimento surgiu em suas almas. Eles não eram apenas seguidores, eram mensageiros de um propósito maior que ecoaria por gerações. Eles começaram a ver suas fraquezas como oportunidades para o amor de Deus se manifestar. Quero ser a voz que grita no deserto, exaltou Pedro de repente, sua determinação aquecendo o ar no ambiente. Prometo nunca mais negar o Senhor. Pois eu sei que, mesmo as trevas não podem reter a luz da verdade. Jesus então olhou para Pedro, seu olhar cheio de amor e expectativa. Sim, você é a pedra sobre a qual edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra isso. Mateus 16:18, ele declarou, revestindo Pedro de uma nova identidade em Cristo. Nesse momento, as ondas começaram a se acalmar, e uma onda de paz inundou os discípulos. O homem misterioso olhou profundamente nos olhos de cada um deles e disse: Não se esqueçam do que eu lhes disse. O que se aproxima não será apenas um problema, será uma oportunidade de glorificação. Haverá aqueles que cairão, mas também muitos que se erguerão. As palavras ecoaram profundamente, e Pedro se virou para os outros discípulos, sua voz ressoando com esperança. Nós seremos a luz nas trevas, um farol no escuro. Com Cristo ao nosso lado, não temeremos as dificuldades ou os desafios que virão. Nós somos um com Ele. E assim, o grupo se uniu em um momento de fervoroso louvor e adoração, seus corações pulsando em sincronização com a verdade que estava começando a se revelar. O homem misterioso,
antes um guardião de segredos, agora se tornava um símbolo do poder transformador que aguardava para ser liberado. Mas no horizonte, uma nova nuvem de incerteza se aproximava. Uma voz profunda e retumbante ecoou entre trovões, como se anunciando um novo ciclo de fé e desafios. Preparem-se, pois a tempestade se ergue, mas dela emergirá um testemunho que mudará mundos. O chamado de Deus para vocês transcenderá as provações. Com isso, os discípulos, energizados pelas promessas de sua nova missão, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Eles entendiam que cada tempestade e cada desafio na jornada se tornariam partes intrínsecas da revelação do plano soberano de Deus, um plano que ainda não conheciam totalmente. Mas até onde esse chamado nos levará? Murmurou Pedro, enquanto as marés começavam a ser acalmadas de maneira quase sobrenatural. A verdadeira resposta ainda permanecia envolta em mistério, um convite ao amadurecimento nas trilhas da fé. Contudo, o que ele tinha certeza era de que o amor e a graça do Senhor sempre estariam com eles em cada passo dessa jornada transformadora.